Olá, boa noite a todos. Como sabemos, o homem é um ser social por natureza e, como tal, necessita de meios de comunicação para relacionar-se com o seu semelhante. A ferramenta natural de comunicação, em qualquer lugar, é o pensamento, que, por sua vez, pode ser expresso através de diversos meios, como, por exemplo, postura, gesto, mímica, palavra, escrita, desenhos, etc. Quando encarnado, o espírito se comunica essencialmente através da palavra, que é a expressão de seu pensamento por meio de sons. Aliás, quase todos os seres do reino animal têm a sua linguagem sonora, por mais simples que seja, com a qual entendem e são entendidos por seus semelhantes. Mas, mesmo a palavra pode ser expressa por outros meios além do som, como, por exemplo, através da escrita, do telefone, da televisão e uma infinidade de meios eletrônicos modernos. Em qualquer situação, contudo, a palavra é sempre o retrato, ainda que impreciso, de uma ideia elaborada pelo espírito através do pensamento. A expressão verbal retrata, portanto, as ideias que desejamos comunicar aos nossos semelhantes, mostrando muita coisa de nossa intimidade, seja ela nobre ou não. No entanto, as palavras são pobres para retratar com fidelidade todo o nosso pensamento, em seus mínimos detalhes. Isto porque o pensamento, além das imagens mentais criadas por nós, expressa em si todo o nosso modo de ser, inclusive sentimentos e valores que muitas vezes desejamos ocultar aos outros. Todavia, mesmo sendo imperfeita, a palavra é capaz de mostrar com clareza a essência do que somos. A comunicação, através da palavra, vem se aprimorando mediante o enriquecimento do vocabulário e o aprimoramento da gramática, o que lhe dá, cada vez mais, melhores condições de comunicação e maior fidelidade na retratação das ideias numa conversação ou numa exposição. Desde que aprendeu a conversar, o homem passou a consumir grande parte de sua existência nessa atividade, de tal modo que isso foi se tornando uma atividade corriqueira e, por isso mesmo, a sua importância é ignorada pela grande maioria das criaturas humanas. A possibilidade de se entender com nossos semelhantes através da conversa é uma faculdade sublime. As legítimas relações do verdadeiro amor se estabelecem, se fortificam e se mantêm através da conversação edificante que se assenta no respeito, na fraternidade e no amor puros. A conversação, em essência, é a permuta de valores entre espíritos. Por meio da palavra, influenciamos e somos influenciados, pois, nesse relacionamento verbal, damos e recebemos recursos diversos, que influem em nosso comportamento, que, por sua vez, determina os nossos destinos. Espíritos afins, onde quer que estejam, e seja qual for o setor de atividade em que estejam engajados, normalmente apreciam conversações afetuosas, sadias e elevadas, com o que trocam entre si preciosos valores da vida. Através da palavra, o homem atrai e materializa o bem ou o mal, que lhe marcará a jornada terrestre. É por meio da palavra que recebemos dos pais, dos professores, dos amigos, dos companheiros e de outros orientadores do mundo
as informações e ensinamentos que nos encaminham na vida. Emmanuel, em Caminho, Verdade e Vida, capítulo 45, esclarece que todos os movimentos nobres da vida são precedidos pela palavra, ou seja, os mais belos ideais de amor, o estímulo ao desenvolvimento de nossa parte divina, a construção da civilização, a organização de famílias e povos nascem a partir da conversação nobre e amorosa. Diz que os espíritos que já atingiram o entendimento maior, principalmente na parte moral, estimam conversar para difundir o amor e o esclarecimento. Mas, por outro lado, existem pessoas que deturpam a possibilidade sagrada de entendimento através da conversação, desviando-a para objetivos inferiores. São as criaturas que estimam o ridículo, a zombaria, a maledicência, o palavreado chulo, as anedotas de mau gosto, o planejamento de atitudes criminosas, a divulgação do mal, o cultivo da intriga, a agressão aos padrões de moralidade e dos bons costumes, etc. Todos nós, quando em regular estado de equilíbrio psíquico, gastamos larga quota de tempo e de recursos materiais visando manter a nossa higiene corporal e a nossa aparência exterior. Sempre estamos procurando nos apresentar de forma limpa, harmônica e agradável ao olhar dos outros. Mas essa preocupação é rara quando se trata da aparência e da estética interior, mostrada através da nossa comunicação com os semelhantes, principalmente através da palavra. Muitos espíritos de elevada estatura intelectual, distintos na aparência exterior, apresentam-se quais mendigos da palavra, expressando-se com maneiras e palavras grosseiras, inferiores e ofensivas. Emmanuel, em Fonte Viva, capítulo 43, revela que a linguagem se compõe de 3 elementos essenciais: a expressão, a maneira e a voz. A expressão é a exposição de nossas ideias, devendo sempre ser adequada, clara, compreensível, elevada. A maneira é o jeito, o método com o qual emitimos nossa voz. A mesma frase pode ser dita de maneira ofensiva ou respeitosa, dependendo da maneira com que é proferida. Um não, por exemplo, quando expresso com respeito e sem ofensas, pode ser muito mais agradável e menos ofensivo que um sim, quando proferido aos gritos e sem respeito. Por outro lado, a voz deve ser educada, audível e sem gritos. Diz Emmanuel que, dependendo de nossa linguagem, podemos aproveitar ou perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Lembra de Paulo de Tarso em sua carta a Tito, capítulo 2, versículo 8, onde o apóstolo recomenda: nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. É razoável que meditemos na qualidade da palavra que esperamos receber dos outros, para que a nossa expressão verbal seja sempre um fator de harmonia, entendimento, compreensão e fraternidade para com os nossos interlocutores. Mais uma vez é Jesus, que com a regra áurea nos indica a atitude correta para o nosso relacionamento com os semelhantes através da palavra. Falemos aos outros da maneira que gostaríamos que os outros nos falassem. E falemos dos outros apenas aquilo que desejamos
que os outros falem de nós. Usemos de todos os nossos recursos para não comentar o mal, porque a palavra gera imagens e estas atraem as influências afins. Não comentemos acerca da treva, para que esta não comece a caminhar por nossa conta. Sublimemos as nossas faculdades de ouvir e de falar, usando-as com compreensão, paciência, otimismo e caridade. Assim agindo, seremos instrumentos úteis e confiáveis de Jesus para a implantação definitiva do amor em toda a terra. Fiquem em paz e que o Senhor nos abençoe.